Oi! Hoje vamos descobrir tudo sobre a Lua, o satélite natural do nosso planeta Terra. O que vocês já sabem sobre a Lua? Me diz aí. Lua cheia, minguante, crescente. Lua tem tudo a ver com a noite, não é mesmo? Mas então, por que às vezes vemos ela durante o dia? Para começar nosso encontro, vamos ouvir uma história sobre dois gatos que se conheceram e descobriram mundos diferentes. O da escuridão da noite e o da claridade do dia. Vamos conferir? Marcos, você sabia que há muito tempo atrás o mundo não era como a gente conhece hoje? Ah, não? E era de que jeito? É que existia um mundo onde só era dia e um outro mundo onde só tinha noite. Nossa, Pois sério? é, sério, tudo mudou depois que dois gatos se conheceram. Gatos? Gatos. O que os gatos têm a ver com isso? É isso que você vai descobrir na história de hoje, que é a história de um mundo nem tão distante assim. Ah, então me conta que agora eu fiquei curioso. Num mundo nem tão distante assim, era sempre dia. Eram dias sem fim. Até que era divertido. Mas nada era muito diferente do dia anterior, que tinha sido dia. E assim, dia após dia, o sol estava lá. Havia sempre praia, havia sempre mar. E nesse mundo aí vivia um gato branco, claro, feito à luz do dia. Pertinho desse mundo, que era sempre dia, existia outro mundo. Nesse mundo era noite, sempre noite. As pessoas acendiam fogueiras, conversavam, riam, cochilavam. Era tão gostosa a noite, prateada, sempre lua, lua de todo jeito, grandona, pequena, minguada. E nesse lado do mundo, pretinho, pretinho, vivia um gato preto. Dengoso, espoleta, gostava de ser afagado pelas pessoas do mundo noturno. Os gatos até que desfrutavam de uma certa felicidade, mas não é que eles eram muito inquietos? É que parecia que faltava a eles alguma coisa, como a experiência de viver o inesperado. E assim, eles resolveram atravessar. O gato branco atravessou o mundo e foi conhecer a noite. Ele sentiu medo, mas as novidades apresentadas pela beleza da noite arregalaram seus olhos sedentos de viver o novo. O gato preto, também paciente com as mesmices, resolveu igualmente atravessar e foi parar no mundo que era dia. A saudade logo bateu. Como estariam aqueles do seu mundo anoitecido? Ele queria tanto ficar e provar de tudo que era novo, mas a saudade da noite fazia ele querer voltar. O gato branco logo foi tagarelar com os novos conhecidos, aqueles que moravam lá no mundo anoitecido. Disse que em seu mundo era sempre dia e que, embora se sentisse seguro, acomodado, o novo despertava nele uma vontade quase incontrolável de conhecer os outros lados. E foi assim, querendo enxergar o que havia à sua volta e ver aquilo que ainda estava distante de suas vistas, foi que ele resolveu atravessar a barreira do tempo e conhecer o lado que era noite. O gato preto, que vivia a experiência de viver de dia, brincava com as novas e interessantes sensações. À sua volta, todos olhavam a sua alegria e surpresa. Saudade e alegria eram emoções misturadas e vivas, tão reais quanto a noite, tão reais quanto o dia. E foi assim que os gatos resolveram resolver aquela questão. Já que ambos queriam ficar e ambos queriam partir, e já que havia tanta beleza no dia quanto beleza na noite, os gatos resolveram misturar os mundos e fizeram tudo um mundo só. E quando tudo se transformou num único mundo, os gatos entraram num acordo. Parte do tempo seria dia e a outra parte do tempo ficaria sendo noite. E foi assim que os dois gatos aproveitaram dias e noites, todos os dias, todas as noites, juntos. Olha que legal, então foi assim, né? Pois é, Por isso que tem dia que tem noite. por isso que tem dia e tem noite. Muito boa essa história.
E aí, gostaram da história? Muitos povos pelo mundo explicam a origem do dia e da noite. Essas histórias são lendas e mitos que fazem parte da cultura desses povos. Mas vamos ver agora o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? Mas antes, precisamos relembrar os movimentos do planeta Terra e o que isso tem a ver com o dia e a noite. Você já sabe que um dia inteiro no planeta Terra, o período do dia e da noite, dura 24 horas. Sabe também que esse é o tempo que o nosso planeta gira em seu próprio eixo, fazendo uma volta completa. Mas e os outros planetas do sistema solar? Também giram em torno do seu próprio eixo? Se giram, é na mesma duração que o nosso planeta? Hora de fazer uma viagem pelo nosso sistema solar. Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre como acontecem os dias e as noites no planeta Terra e nos outros planetas do Sistema Solar. Antes de mais nada, vamos recapitular rapidamente sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra realiza em torno dela mesma, então ela gira em torno dela mesma, causando os dias e as noites. É dia nos locais onde está sendo iluminado pelo Sol e é noite nos locais que estão sombreados, que não estão sendo iluminados pelo Sol. Então, conforme a Terra vai girando, ela vai causando os dias e as noites, conforme o Sol vai iluminando essas regiões. Nessa animação, nós estamos vendo a Terra realizando, então, o movimento de rotação, ou seja, ela está girando em torno dela mesma. Dessa forma, aonde o Sol está iluminando, será dia, e aonde está sombreado, essa região aqui, será noite. Então, conforme a Terra vai realizando esse movimento de rotação, ela vai gerando os dias e as noites. O movimento de rotação na Terra, ou seja, para ela poder realizar um movimento completo, dando um giro completo em torno dela mesma, dura em torno de 24 horas, ou seja, mais ou menos um dia. Esse período de rotação, que dura 24 horas na Terra, tem durações diferentes nos outros planetas. Então, a Terra não está sozinha no Sistema Solar. Aqui nós estamos vendo, então, o Sistema Solar. Junto da Terra, então, nós temos outros planetas que também realizam um movimento de rotação. O planeta Mercúrio, o planeta Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos esses planetas também realizam um movimento de rotação, portanto, também possuem dias e noites nesses planetas, mas com durações diferentes quando comparados com a Terra. O planeta mais próximo do Sol, então aqui nós estamos vendo o Sol, o planeta mais próximo do Sol é esse planeta aqui, o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio é um planeta pequeno quando comparado com os outros planetas do Sistema Solar. Seu movimento de rotação dura em torno de 58 dias e 16 horas aqui na Terra. Ou seja, para ele fazer um movimento completo de rotação, girando em torno dele mesmo, dando uma volta completa, dura aproximadamente isso equivalente, comparando com o planeta Terra, 58 dias terrestres. Um tempão, não é mesmo? O segundo planeta mais próximo do Sol é o planeta Vênus. O Vênus é um planeta muito quente, com temperaturas que giram em torno de 460 graus, bem calor. Um dia em Vênus equivale a 243 dias terrestres. Nossa, um tempão que leva um dia lá, hein? Então, depois do planeta Terra, porque nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro planeta, que é o planeta Terra, o quarto planeta, que é esse que nós estamos vendo aqui, é o planeta Marte. Marte tem um dia que equivale, um período de rotação que equivale em torno de 24 horas
e 37 minutos. Ou seja, um dia em Marte, quando comparado com um dia aqui na Terra, é bem parecido com a duração do nosso dia. Depois de Marte, então, vem Júpiter. Júpiter é um dos maiores planetas do Sistema Solar. Um dia em Júpiter equivale a 9 horas e 56 minutos. Ou seja, um dia em Júpiter, para ele realizar esse movimento completo de rotação em torno do eixo dele, dura bem rapidinho quando comparado com um dia no nosso planeta, né? No nosso planeta dura em torno de 24 horas, em Júpiter dura mais ou menos aí 9 horas e 56 minutos. Um dia passa voando em Júpiter. Depois de Júpiter, temos Saturno, que é esse planeta que nós estamos vendo aqui, ó. Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e ele é famoso por conta dos seus anéis feitos de rocha e gelo, que são essas estruturas, então, que a gente está vendo aqui, ó. Então, são vários anéis, né, constituídos de rocha e gelo. Ele é um planeta muito gelado, ele tem temperaturas em torno de menos 140 graus Celsius. Um dia em Saturno equivale a aproximadamente 10 horas na Terra. O planeta Urano, que é este planeta que nós estamos vendo aqui, é o 7º planeta do Sistema Solar. Um dia em Urano equivale a 12 horas e 14 minutos terrestres, ou seja, um dia em Urano equivale a 12 horas e 14 minutos aqui na Terra. O planeta que está mais distante do Sol é o Netuno. Então, se nós compararmos aqui, ó, a gente tem aqui o Sol e ele é o planeta que está mais distante do Sol, né? Um dia em Netuno equivale a 16 horas e 7 minutos. Então, por hoje é só. Hoje nós relembramos como acontece o movimento de rotação e como esse movimento gera os dias e as noites nos planetas do Sistema Solar. Vimos também que todos os planetas do Sistema Solar realizam movimento de rotação, não só a Terra. E vimos também, né, além disso, que a duração dos dias e das noites nos planetas do Sistema Solar são diferentes. Bons estudos e até a próxima! Uau! Nos outros planetas, a duração de um dia não é a mesma do planeta Terra. Em Urano, o dia tem 12 horas e 14 minutos. Comparando com o do nosso planeta, na hora que costumamos almoçar, já teria acabado o dia. E em Vênus, um dia dura 243 dias terrestres. É quase um ano daqui. Esse passeio pelos planetas me deu uma ideia aqui. Que tal fazer uma pesquisa sobre quais são os planetas do Sistema Solar e qual sua ordem de distância do Sol? Você pode buscar as informações em livros, com a sua família, na internet ou mesmo com seus professores quando as aulas voltarem. Que tal? Gostaram? Tudo bem, eu já vou dar uma ajudinha. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e a Terra é o terceiro em distância do nosso grande astro luminoso. Mas será que a Lua também realiza esse movimento de rotação, dando uma volta completa em torno dela mesma? E as mudanças da Lua, como e por que acontecem? Ai, ai, ai. Quando observamos a Lua no céu, percebemos que ela está sempre mudando, não é mesmo? Ora ela está grande, depois ela vai diminuindo, depois ela fica grande de novo e assim vai. Esse é o ciclo da Lua, sua mudança de fases que os cientistas dão o nome de lunação. E aí, vamos descobrir mais sobre a Lua? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre as fases e os movimentos da Lua. Provavelmente você já sabe que a Lua é um satélite natural e que ela orbita ao redor do nosso planeta, a Terra.
Na verdade, a Lua é o único satélite natural da Terra e apresenta aproximadamente um quarto do tamanho de nosso planeta. Ela não possui luz própria, logo, ela reflete a luz emitida pelo Sol. Além de ter algumas formações rochosas interessantes, ser o quinto maior satélite do nosso sistema solar e refletir a luz do Sol, para um observador aqui na Terra, que nesse caso somos nós, a Lua se apresenta de forma diferente ao longo do mês. Em certos períodos, a gente consegue observar ela bem cheia, com o formato de um disco, e em outros períodos, ela tem um formato bem parecido com o de uma banana. É claro, eu estou fazendo apenas uma semelhança aqui, tá? Tudo bem? Mas uma coisa que você precisa saber é que isso é um ciclo e que esses formatos vão se alterando gradualmente. Tudo isso tem a ver com os movimentos que a Lua faz em relação à Terra e até mesmo em relação a ela mesma ou até em relação ao Sol. Mas para a gente entender tudo direitinho aqui, vamos começar pelo básico, a observação da Lua. Se você se lembrar bem, vai perceber que, ao longo do mês, parece que a Lua vai crescendo e, depois que fica bem grande, parece que vai diminuindo. Seria legal, inclusive, que você tirasse um mês inteiro e ficasse registrando a aparência da Lua ao longo desse mês. De fato, você ia perceber que essa aparência ia se alterando gradualmente, em um ciclo de fases que nós chamamos de lunação. A lunação dura aproximadamente 29 dias e meio, mas uma coisa é fato, durante metade do ciclo, a porção da Lua está aumentando. Aí nós vamos ter uma Lua crescente. E aí, durante a outra metade, ela vai estar diminuindo. Aí teremos a Lua minguante. Tradicionalmente, apenas as 4 fases mais marcantes do ciclo lunar recebem nomes, mas a porção que vemos iluminada, que é a sua fase, varia de dia para dia. Mas, enfim, quais são essas 4 fases do ciclo lunar? Temos a lua nova aqui, depois a quarto crescente aqui, depois a lua cheia, que está aqui, e depois a quarto minguante, que está aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui agora. Qual é a explicação para isso acontecer? Bem, como a Lua não possui luz própria, ela reflete a luz do Sol. Mas, assim como a Terra, é a face que está voltada para o Sol que recebe essa luz solar e fica iluminada. Assim como acontece com a Terra também, ao longo do dia lunar, a parte da Lua que recebe a luz do Sol vai se alterando. Mas por que isso se altera? E por que demora bem mais que a mudança que ocorre na Terra? Isso se deve à rotação e à translação da Lua. Mas o que é a rotação e o que é a translação da Lua? A rotação é o movimento que um corpo celeste faz em torno de si mesmo. No caso da Lua, ela gira ao redor de si mesma, em torno de algo chamado eixo de rotação. Já a translação é o movimento que o corpo celeste faz em torno do outro corpo celeste. No caso da Lua, é o movimento que ela faz em torno da Terra. Agora, uma coisa interessante sobre a Lua é que, diferente da Terra, em que o movimento de rotação dura 24 horas e o movimento de translação ao redor do Sol dura 365 dias, a Lua tem um movimento síncrono. Ou seja, a rotação em torno do seu próprio eixo e a translação ao redor da Terra dura exatamente o mesmo período de tempo. Inclusive, é até por isso que a gente sempre observa o mesmo lado da Lua, independente da fase que ela se encontra. Sabendo que o tempo de translação e o tempo de rotação da Lua são iguais, quanto tempo isso leva para ocorrer? Ou seja, para que a Lua realize uma volta completa em torno do seu eixo e uma volta completa em torno da Terra. Isso dura cerca de 28 dias, algo bem próximo ao período de tempo do ciclo lunar. Isso tem uma razão simples. O ciclo lunar e as fases da Lua ocorrem devido aos movimentos de rotação e de translação da Lua ao redor da Terra. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo que a gente conversou até aqui e que a Lua realiza 2 movimentos, um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e um movimento de translação ao redor da Terra. E, aproveitando o momento, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre as fases e os movimentos da Lua.
Já sabemos que o tempo de translação e o tempo de rotação da Lua são iguais, certo? Também sabemos que o ciclo lunar e as fases da Lua ocorrem devido aos movimentos de rotação e de translação da Lua ao redor da Terra, não é? Mas qual é a explicação exatamente para a gente observar essas fases da Lua aqui da Terra? Você já sabe que o Sol emite luz, certo? Aí, à medida que a Lua vai rotacionando, cada parte dela vai recebendo a luz do Sol. Assim, ao final de uma volta completa, que dura cerca de 28 dias, quase toda a Lua já recebeu a luz solar. Mas, enquanto ela está rotacionando, ela também vai girando ao redor da Terra. E, com isso, apenas uma face fica virada para a Terra. Por isso que tem horas que a gente consegue ver a parte iluminada e tem horas que a gente não consegue ver a parte iluminada. Isso não significa que a Lua não está recebendo luz. Ela está, mas está recebendo luz do outro lado, do lado que não está voltado para a Terra. Para compreender isso legal, vamos colocar aqui na tela o Sol, a Terra e a Lua. O Sol emite luz e vem nessa direção. Quando a Lua está nessa posição, com esse lado voltado para a Terra, que eu vou chamar aqui de 1, teremos a parte voltada para a Terra escura, já que não está recebendo a luz do Sol. Agora, o outro lado, a outra face, que eu vou chamar de 2, está iluminado, já que é esse lado que está voltado para o Sol e recebendo a luz solar. Repare que daqui da Terra não conseguimos ver o lado que está iluminado. A gente consegue ver apenas a parte 1, o lado 1, que não está recebendo a luz solar nesse momento. Inclusive, nesse momento aqui, nós temos a Lua nova. Agora, quando a Lua estiver nessa outra posição, devido à rotação da Lua, ainda temos a face 1 voltada para a Terra. Mas repare que metade da face 1 e metade da face 2 estão recebendo a luz do Sol. Então, parte do lado 2 da face 2 também recebe parte da luz solar. Nessa fase, quando a gente está aqui da Terra, a gente só consegue enxergar metade da Lua iluminada, que nesse caso é a metade da face 1 que está recebendo a luz do Sol. Inclusive, nós chamamos essa fase de quarto crescente. Depois, a Lua continua seu movimento e vem para essa outra posição. Repare que, nesse momento, devido à rotação, o lado 1 está completamente voltado para o Sol, mas ainda continua voltado para a Terra. Nessa etapa, temos o lado 1 recebendo a luz solar e o lado 2, a face 2, não está recebendo nada da luz do Sol. Para quem estiver na Terra, verá a Lua completamente iluminada. Essa, inclusive, é a Lua cheia. Depois, a Lua vem para essa outra posição. Agora, o lado 1 está voltado para cá, ainda para a Terra, e apenas metade desse lado está recebendo a luz do Sol. O outro lado, o lado 2, também tem a sua metade recebendo a luz do Sol. Com isso, para quem está aqui na Terra, haverá apenas metade da Lua sendo iluminada, que nesse caso é a metade do lado 1. Essa é a fase chamada de quarto minguante. Depois, a Lua volta para cá, aí teremos novamente a Lua nova e o ciclo se reinicia. Então, compreendeu que todo o ciclo lunar e suas fases ocorrem devido à rotação e à translação da Lua ao redor da Terra? E pelo fato desses dois movimentos acontecerem simultaneamente e levarem o mesmo tempo, sempre temos a mesma face, o mesmo lado voltado aqui para a Terra? Assim, à medida que os dias vão passando e esse lado vai sendo iluminado ou deixando de ser, teremos as fases da Lua que observamos aqui da Terra. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho, que tenha compreendido essa relação entre os movimentos da Lua e as fases da Lua que observamos aqui da Terra. E, aproveitando o momento, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Quanta coisa aprendemos, hein? Vamos lembrar as principais informações com um quiz? Eu pergunto e vocês respondem bem rapidinho? Fechou? A Lua é? Isso mesmo, o satélite natural da Terra. Tem luz própria, sim ou não? Certo, não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol. As fases da Lua são? Isso mesmo, Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e Lua minguante. Ela faz o movimento de rotação, gira em volta dela mesma, sim ou não? Sim, ela gira em torno dela mesma e sua rotação dura 28 dias. Muito bem! A Lua gira também em torno do planeta Terra.
E o curioso é que o movimento em torno dela mesma e em torno do nosso planeta, a rotação e a translação têm a mesma duração, ou seja, 28 dias. Isso explica a Lua estar sempre com a mesma face voltada para a Terra. E o que vemos dela em suas fases é a parte que está refletindo a luz do Sol e que está voltada para a Terra. Ou seja, não é que a Lua vai aumentando e diminuindo. Na verdade, é a parte dela que está visível para nós na Terra. Oh, vamos descobrir mais coisas sobre a Lua? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre as fases e os movimentos da Lua, e também relacionar esses movimentos e essas fases com alguns fenômenos que observamos aqui da Terra, como, por exemplo, a superlua. Provavelmente você já sabe que todo o ciclo lunar e as fases da Lua ocorrem devido à rotação e à translação da Lua ao redor da Terra, não é? E pelo fato desses movimentos ocorrerem simultaneamente e levarem o mesmo tempo, sempre temos a mesma face da Lua voltada para a Terra. Assim, à medida que os dias vão passando e essa face vai sendo iluminada ou deixando de ser, teremos as fases da Lua que observamos aqui da Terra. Agora que você já sabe tudo isso a respeito da Lua, é importante lembrar que a Terra também realiza um movimento de rotação. E ao relacionar o movimento que a Terra faz com os movimentos que a Lua realiza, dependendo do dia, a Lua vai estar em uma posição diferente no céu em um determinado momento, como, por exemplo, o horário que ela vai surgir ou desaparecer na linha do horizonte. Na lua nova, por exemplo, ela nasce por volta das 6 horas da manhã e se põe por volta das 18 horas. Na lua quarto crescente, ela nasce por volta do meio-dia e se põe por volta da meia-noite. Na lua cheia, ela nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 6 horas do dia seguinte. E na lua quarto minguante, ela nasce por volta da meia-noite e se põe por volta do meio-dia. Isso até explica para a gente por que em alguns dias você consegue ver a Lua no céu durante o dia. Mas já sabendo disso, uma coisa que eu acho que vale a pena conversar com você também é sobre o fenômeno conhecido como superlua. Mas o que é isso e como isso acontece? Ao longo de seu movimento de translação ao redor da Terra, temos momentos em que a Lua está mais perto e momentos em que a Lua está mais longe da Terra. Inclusive, a posição que a Lua fica mais próxima da Terra é chamada de perigeu, e a posição que a Lua está mais distante da Terra é chamada de apogeu. Isso é algo muito interessante, porque quando a Lua está mais próxima da Terra, ela vai estar aparentemente maior do que os demais dias. Eu já falei aqui com você que, devido aos movimentos de rotação da Terra, a Lua pode nascer em momentos diferentes ao longo dos dias, não é? Se em um determinado dia temos a combinação de alguns fatores, tais como a Lua cheia e estando no perigeu, teremos o fenômeno da superlua. O legal é que isso é muito melhor observado quando a Lua está nascendo no horizonte, porque parece que a Lua está ainda maior. Essa ilusão acontece porque, enquanto o satélite está no horizonte, cria-se um efeito de comparação com outros objetos que estão em nossa linha de visão. Ao olhar para prédios ou árvores do redor, por exemplo, parece que a Lua está muito mais perto do que realmente está e muito maior do que realmente é. E isso é algo bem legal de se observar. Ah, acho que agora eu entendi tudo sobre a Lua. E você? Que tal um desafio? Observe a Lua durante um mês. Enquanto observa, registre o que você está vendo e as transformações da Lua nesse período. Depois, escreva o que você descobriu. Pode ser? E você conseguiu responder nossa pergunta lá do comecinho? Afinal, por que algumas vezes vemos a Lua durante o dia? Pois é, a Lua nova pode ser vista durante o dia. Ela nasce, ou seja, aparece às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas. Nosso encontro já está acabando, mas se quiser continuar aprendendo, basta pedir ajuda para um adulto e apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Um beijo e até a próxima!